a gente sabe que na grande proporção das pessoas que têm o diagnóstico do câncer, eles decaem, né? Entram em depressão, mas já vamos chegar nisso aí. Mas a questão sua, seu esposo, questão de libido, sensibilidade, a retirada da mama, o que mexeu com vocês dois dentro do casamento de vocês, né? Com você principalmente quando se olhava no espelho. Você consegue abrir isso para a gente? Uhum. Na verdade, sim, era tudo muito prático, né? Era um momento, assim, quando tem as esposas que acabaram de ter seus bebês, o marido é companheiro, sabe da transformação, e a mulher depois quer colocar uma roupa, ela ainda não consegue colocar, ou então a roupa ela não é adequada, porque quem amamenta precisa ter a roupa de botão, não são das mais bonitas, das mais, né? As mais práticas, né? Então isso já tem que ter um companheirismo aí. Então a gente já vinha vivendo todo esse processo desse companheirismo assim, né? Aprendendo a ser pai e mãe, né? Porque ele é pai de verdade, sempre foi de verdade mesmo, né? De falar, não, vai dormir. Então eu amamentava, depois a criança ficava 2 horas para rotar, para depois pra eu colocar pra dormir, eu nem via. Quando eu só via, ele estava me chamando de novo para dar outra mamada. Às vezes, quando eu olhava, ele estava na poltrona, ele resolveu nem colocar no berço, enfim. Então, ele dava conta dele ali, porque eu falava, eu precisava dormir, preciso dormir. Nessa fase ali também, eu já sentia um desgaste, que eu falava, gente, isso não é normal. Acho que eu nunca mais quero ter filho, porque isso é surreal. Então, eu acredito que ali eu já estava doente, que eu já tinha algo já me sugando a mais, entende? Eu já não conseguia. Então, aí, isso eu falo, nossa, tem tudo a ver depois, um mês antes ali, eu já vinha sentindo. Eu falava, mas isso é comum, não é problema amamentar. Mas parece que me sugava tudo, eu me alimentava super bem. Mas eu falava, gente, o que é isso? Né? Então, aí já a gente estava vivendo esse momento. Quando vem o câncer e vem uma retirada de uma mama, meu Deus, coitado, aí mesmo que ele não queria nem encostar em mim, né? Então, e eu também, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo. Né? Ele tem um histórico de doença com a mãe, que já é falecida, mas acamada, então anos de muita dor na família por conta de doença, então não tem nada a ver com o que eu passei, mas isso era tudo que ele não pensava. Mas tem a ver com a perca, né? Exatamente. E mais, o que acontecia? A gente também não sabia lidar, né? Então, assim, e eu fiz muitas cirurgias, porque fiz a mastectomia, já foi colocada a prótese, aí você fica não sei quantos dias com o dreno. Então tem todos os cuidados. Depois que passa um pouco, você começa a fisioterapia para mexer, porque não é uma prótese igual o de hoje. Na época era uma expansora que você ia expandindo aos poucos por conta da questão toda de espaço do músculo. Hoje em dia já a tecnologia, imagina, depois de 13 anos, quase 14, já é outra técnica. Né? Estive com o meu cirurgião plástico semana passada, vou estar amanhã, ele contando como é hoje, já evoluiu bastante, ótimo, né? Não precisa passar esse processo que eu passei antes. Depois de um tempinho, você troca esse expansor e coloca a outra prótese. Então, eram cirurgias uma seguida da outra. Então, não tinha nem... Assim, para eu te falar que eu nem me olhava no espelho. Nem me olhava no espelho. Porque cada vez que eu olhava, eu via mais feio ainda. Você faz a cirurgia que é para melhorar. Só que antes de melhorar, ela ficou tudo roxo, tudo preto. Depois você faz fisioterapia. Aí a fisio coloca aqueles taping, aquelas coisas grudadas para não inchar. Gente, assim, é uma loucura. Então, é um momento que eu sabia que eu não ia morrer. Então, eu falei, vai passar. Né? E assim, e aí, libido, eu não tinha vontade nenhuma, não tinha... Começa as partes do corpo, de mama, onde é mexido totalmente... não sente nada. Sensibilidade, nada, zero. Então, eu falei, nossa, é por amor mesmo. Só que aí depois, logo que eu terminei a químio, que aí eu já comecei a fazer cirurgias mais estéticas, né, de simetrização, de peso, na verdade. Né? Porque, por mais que de volume esteja igual, mas ele tinha que achar o peso. A densidade de massa é diferente, com certeza. Que é uma prótese e outra é músculo, né? Músculo, gordura, tecido mamário e tudo mais, né? Então, até hoje eu evito de usar a bolsa do lado direito,
né? Porque querendo ou não, eu ainda tenho um lado um pouquinho mais pesado. O direito, que eu não tirei. Agora tenha tirado muito tecido mamário, mas na região, mas ainda é um pouco mais pesado. Mas aí, depois que você começa, as coisas vão se acomodando, gente. Tem que ter tempo. Vai se adequando, né? Paciência. A gente acha que não vai acabar nunca. E as coisas vão retornando. Nesse meio tempo, você vai vendo, você vai afinando a tua relação ali de carinho, de companheirismo. E chega um momento que você nem pensa mais em sexo, né? Pelo menos a gente ali naquele momento era tanta enxurrada de coisas, mas acredito que se o homem não é parceiro, realmente de entender esse lado da mulher E depois é uma nova reconstrução, né? Porque eu era todo dormente. Agora, depois de quantos anos, tá voltando a minha sensibilidade em alguns lugares. Aí você é obrigado, o casal começa a descobrir outras maneiras. Aí que tá o legal do companheirismo. Assim, ai, nossa, vou tocar no seio dela, não vou, ela não vai sentir nada. Realmente, não vou. Mas aí a gente vai descobrindo outras partes que talvez você não tivesse, não sabia que tinha uma sensibilidade maior e começa a aflorar, né? Parte de pescoço, enfim. Uhum. E aí, então é uma outra parte interessante assim do casal, de se reconstruir também, de se reconectar, na verdade, sexualmente. Porque como ele não fugiu da raia, parceiro ele era. Só que chega depois, uma certa hora, que é um homem, né? Aí você já vai, e aí tudo vai entrando no seu eixo. Isso foi quanto tempo depois da cirurgia, da retirada? Olha, a gente passa ali uns bons 6 meses sem querer. Não, eu digo a questão de colocar a prótese. Quanto tempo depois? Ah, não, isso depois de 3 meses. Fez a retirada, 3 meses depois já foi colocar a prótese. Isso tudo dependia de como ia a minha imunidade com a quimioterapia. Uhum. O que mandava era a quimio. Aí o médico olhava, eu acho que agora dá, tá reagindo bem, glóbulos brancos, vermelhos, e aí ele analisava para saber se podia passar por uma intervenção cirúrgica, né? E passar, não, melhor esperar mais um pouquinho. Eu acho que foram mais de 7, 8.